Nessa aula, nós vamos falar sobre difração de ondas. Eu sou o professor Rafael Erigoyen e esse é o nosso curso completo sobre ondas aqui na Torre. A definição de difração de ondas está aí no quadro para vocês. Difração é o fenômeno ondulatório que ocorre quando a onda contorna um obstáculo ou então se espalha após atravessar uma fenda. É importante saber que a difração é um fenômeno bem característico da propagação ondulatória. Somente onda pode sofrer difração, ou seja, somente onda pode contornar o obstáculo ou se espremer, entre aspas, através de uma fenda para sair espalhada lá do outro lado. A difração pode ser explicada pelo princípio de Huygens. Eu não vou entrar em detalhes sobre como o princípio de Huygens afeta e explica a difração nessa aula, mas se tu quiser saber o que é o princípio de Huygens, a gente já tem uma videoaula postada aqui no canal, o link está na descrição aí do vídeo, se tu quiser dar uma olhadinha lá a qualquer momento para saber o que é o princípio de Huygens. E para a gente poder visualizar bem o que é difração, eu vou trazer para vocês uma sequência de 3 esquemas e o primeiro deles já está aí no quadro, que mostra uma onda bidimensional reta que se propaga na vertical de cima para baixo. Em algum momento, essas frentes de ondas retas encontram um obstáculo lateral. Reparem que as ondas, após passarem pelo obstáculo, elas preenchem o espaço atrás do obstáculo. Para fazer isso, a onda que era plana precisa sofrer uma distorção nas proximidades do obstáculo, a onda está ficando curvada, ou seja, a difração está distorcendo a onda e dessa maneira ela está preenchendo o espaço atrás do obstáculo, ela está contornando o obstáculo. Reparem que as frentes de onda que estão mais afastadas do obstáculo, elas não sofreram nenhum tipo de deformação. Então a difração, ela deforma a forma da frente de onda. No segundo desenho, o obstáculo, em vez de estar colocado na lateral, ele está colocado bem no centro das ondas. E reparem que as frentes de onda passam pelas laterais do obstáculo, sofrem a distorção, ficam curvadas e preenchem o espaço atrás do obstáculo. E o terceiro esquema mostra as frentes de ondas planas atravessando uma fenda. Reparem que após atravessar a fenda, essas frentes de ondas que eram planas ficam circulares, mais uma vez sofrendo distorção na forma da frente de onda. É importantíssimo saber que a difração não altera nem a velocidade, nem a frequência, nem o comprimento de onda da onda. Não altera a velocidade porque a difração não é mudança de meio. Como a onda continua se propagando no mesmo meio, ela simplesmente contornou um obstáculo, mas está ainda no mesmo meio, é mantida a velocidade. Também não muda a frequência, porque quem determina a frequência da onda é a fonte e a difração não consegue mudar a frequência da fonte. Se não mudou a velocidade, não mudou a frequência, também não muda o comprimento de onda. Reparem que antes e depois da difração, nas 3 figuras que eu mostrei para vocês, a distância entre as frentes de onda, que é o comprimento de onda, continua a mesma. Portanto, a difração não altera o comprimento de onda. O que a difração muda então? A difração só muda a forma da frente de onda. Reparem que onde houve difração, a onda que era plana nos esquemas que eu trouxe para vocês, passou a ser circular ou aproximadamente circular. Ela não é mais plana. A intensidade dessa distorção depende da comparação entre o tamanho do comprimento de onda e o tamanho do obstáculo. Se a onda vai sofrer mais ou menos difração, ou mais ou menos distorção na sua forma da frente de onda, depende do tamanho do obstáculo comparado com o tamanho do comprimento de onda. E para ilustrar bem isso, para a gente entender bem essa relação, eu vou para o quadro com vocês para a gente fazer uma simulação de frentes de onda que sofrem distorção num tanque de água. Vamos para o quadro então. Então, para a gente enxergar bem a difração, eu trouxe para vocês esse appletzinho aqui que faz uma simulação de uma cuba de ondas. Para tu entender bem o que é uma cuba de ondas, está aí a imagem na tela. Esse simulador simula mais ou menos essa situação aí que vocês têm a foto da imagem na situação real. Eu tenho aqui no computador um simulador dessa situação, um simulador de uma cuba de ondas que pode produzir diferentes tipos de onda. Aqui, ó, uma das coisas que eu posso selecionar são vários tipos de fonte de onda. Eu vou escolher a fonte de onda plana, tá bom? E outras coisas que eu posso mudar aqui no simulador é, por exemplo, a frequência dessa onda. Então eu vou
iniciar a onda. Se vocês quiserem encontrar esse simulador, vocês encontram nesse link aqui embaixo, ó. E eu vou colocar o mesmo link também na descrição do vídeo para quem quiser brincar também no simulador. Então eu tenho como fonte de onda, fonte de ondas planas. Vamos ver como é que isso acontece. Então eu tenho aí, ó, fontes de ondas planas. Pode ver que as frentes de ondas, então, são retas, né? Essas retas, as partes claras, nós vamos dizer que representam os picos da onda, e as partes escuras a gente vai dizer que representa o vale da onda. E uma das coisas que eu mais vou mexer aqui nesse simulador para mostrar para vocês é a frequência. Então eu posso diminuir a frequência. Observe que quando eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda, a distância entre duas frentes de onda, entre dois picos ou entre dois vales. E se eu aumentar a frequência, isso também é importante entender, ó, eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda, a distância entre os picos ou a distância entre os vales. Então eu vou selecionar uma frequência aqui com um comprimento de onda um pouquinho maior, porque vocês vão entender o motivo de eu fazer o comprimento de onda um pouco maior. Isso porque, deixa eu parar aqui as ondas, deixa eu limpar elas, e eu tenho aqui agora a superfície da água completamente lisa, não tem nenhuma onda se propagando, e eu vou desenhar uma fenda, que eu quero mostrar para vocês o que acontece quando a onda é obrigada a passar por uma fenda. Então eu tenho essa situação que mostra, tem a fenda, a onda não vai conseguir se propagar por aqui, que tem um obstáculo, eu coloquei uma barreira aqui, coloquei outra barreira aqui, tá? A onda não vai conseguir se propagar reto, mas deixei uma fenda, um espacinho aqui para a onda sofrer difração, e agora eu vou liberar as ondas, então eu começo a produzir frentes de ondas planas. Deixa eu diminuir um pouco mais a frequência aqui para aumentar um pouco mais o comprimento de onda. Vamos ver. Ó, frentes de ondas planas, e olha o que acontece com essas frentes de onda após sofrer difração, elas se tornam circulares. Lembra que a difração não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda a velocidade, só muda a forma da onda. A onda sofre uma distorção na sua forma. Ela que anteriormente ao obstáculo, anteriormente à fenda, era plana, para passar pelo obstáculo, ela se distorce, ela fica circular. Então vocês conseguem observar que a onda fica circular. Reparem também, e olha só, a distância entre os picos não muda, eu não mudei o comprimento de onda, ela só está sofrendo difração. Agora eu vou limpar as ondas aqui, vou parar e vou desenhar o obstáculo, vou desenhar a fenda, na verdade, um pouco maior, para vocês verem o quanto vai distorcer a onda quando eu aumento o obstáculo. Tá? Eu vou manter o mesmo comprimento de onda, não vou mexer na frequência, e aumentei o tamanho da fenda agora. E vamos liberar as ondas. Repare o seguinte, ó, que elas ficaram menos circulares. Essa parte central aqui da onda, bem a parte central do obstáculo, reparem que as frentes de onda não distorcem. Só há distorção aqui nas laterais. Essa parte central aqui, ela ficou menos distorcida. Eu aumentei o obstáculo e a onda sofreu uma distorção mais amena, menos acentuada, ou seja, difratou menos. Vamos limpar de novo as ondas e vou fazer o obstáculo ainda maior, aliás, a fenda ainda maior, fazer só nas laterais aqui, ó, e vamos aumentar significativamente. Olha o tamanho da fenda agora. A fenda é muito maior do que o comprimento de onda, tá? E vocês vão observar que a difração vai ser ainda menos acentuada. Ó, reparem que a frente de onda que passa ali no centro, ó, reparem que ela não distorce, só a distorção aqui nas laterais. Observe a lateral aqui como a distorção, como aqui fica circular, como fica curvo, para a onda preencher a parte de trás do obstáculo, ou seja, ela contorna o obstáculo. Mas aqui no centro, olha só, não houve distorção. Isso então porque quando eu aumento o tamanho da fenda, comparado com o tamanho do comprimento de onda, eu diminuo a intensidade da difração, ou seja, a distorção da frente de onda é menor. Lembra que a intensidade da distorção, a onda distorce mais quanto mais próximo a fenda for do tamanho do comprimento de onda. Então, naquela primeira situação, vou tentar repetir ela aqui agora, vamos limpar as ondas, vamos limpar a fenda, eu vou tentar desenhar uma fenda, o tamanho mais parecido possível do comprimento de onda. Olha só, e nesse caso, a difração ela é máxima, ou seja, ela distorce ao máximo a onda. Reparem como fica circular, ó. Fica bem circular as ondas, por quê? Porque o tamanho da fenda é próximo do tamanho do comprimento de onda,
então eu tenho uma distorção bastante acentuada na frente de onda, que era inicialmente plana e agora fica circular. E para vocês não ficarem achando que difração é um troço que só acontece na aula de física e tu nunca vai ver isso na vida real, olha que interessante essa sequência de imagens que eu vou trazer para vocês. A primeira delas mostra a difração que acontece quando as ondas passam por um orifício, por uma abertura na parede de uma represa. Reparem como as frentes de onda ficam bem circulares, bem distorcidas. Então aí está acontecendo difração na água, assim como acontecia ali na simulação do tanque que eu tinha com vocês no quadro anterior. Também dá para ver difração, olha o formato da água que se espalha nessa próxima figura. Quando a onda do mar, que tem uma forma aproximadamente plana inicialmente, passa pela abertura nas rochas, aí, reparem como a água que se espalha no chão, ela é bem circular, a frente de onda está bem distorcida. Olha só também essa figura mais do alto, uma foto aérea, de uma região onde tem uma baía, e as ondas têm que passar por uma abertura bem estreita nessa baía, que é bem protegida, e olha só como as ondas vão em direção à praia, bem distorcidas, bem circulares, se espalhando, sofrendo uma difração bastante acentuada. Então, na verdade, difração acontece direto no teu dia a dia, a gente só não repara, mas as ondas estão sempre contornando obstáculos, sempre sofrendo difração. Bom, agora eu vou trocar a fenda por um único obstáculo, então eu vou desenhar um obstáculo aqui bem grande, tá? Como se fosse um muro ou alguma coisa assim. E reparem na difração que vai acontecer. Eu vou fazer para diferentes comprimentos de onda. Então eu vou começar primeiro com um comprimento de onda bem pequeno, ou seja, vou botar a frequência lá para cima e vamos ligar as ondas. E reparem, observem o preenchimento das ondas atrás do obstáculo. Olha como é fraquinho, como tu mal enxerga. Ou seja, as ondas com pequeno comprimento de onda tiveram uma certa dificuldade para contornar esse obstáculo. Eu até consigo enxergar ondas, mas agora comparem com o que eu enxergo quando eu aumento o comprimento de onda, diminuir a frequência. Vamos limpar aqui para tirar essa confusão. Olha só o tamanho do comprimento de onda. E agora reparem no preenchimento. Olha como é bem mais preenchido o espaço atrás do obstáculo. Ou seja, mostra que a onda que tem grande comprimento de onda, comparado com o mesmo obstáculo, é claro, né? Tem que ser uma comparação com o mesmo obstáculo, a onda que tem maior comprimento de onda consegue preencher com mais facilidade o espaço atrás do obstáculo. Ou seja, é como se o obstáculo para ela não existisse, porque ela contorna o obstáculo e ela preenche o espaço atrás do obstáculo como se ele não estivesse ali. Agora, se eu aumentar a frequência, vamos lá, vamos chutar a frequência para o máximo do simulador. Vamos limpar as ondas. Olha aqui, olha o preenchimento atrás do obstáculo, como ele é bem menos intenso, ó, como chega bem menos intensidade ondulatória aqui atrás, ó, olha só. Como há mais dificuldade para contornar esse obstáculo, essa parte aqui da cuba de ondas fica bem mais clara, fica bem mais lisa, né? Bem mais uniforme comparado, olha aqui, vamos voltar de novo, quando o comprimento de onda é bem grande. Olha lá. Agora eu aumentei, deixei o comprimento de onda bem grande. E olha aqui como essa onda contornou fácil o obstáculo. E olha como a onda de grande frequência não contorna tão fácil. Olha aqui. Há uma dificuldade maior para a onda de menor comprimento de onda conseguir contornar o obstáculo. Então isso aí mostra uma característica que da difração é das mais importantes. A tendência da difração é acontecer com comprimentos de ondas maiores por um mesmo obstáculo, claro, né? Então sempre tem que cuidar a relação entre o comprimento de onda e o tamanho do obstáculo. E a difração, ela faz parte direta do teu dia a dia, ela afeta diretamente a tua vida. E o maior exemplo disso é o som. É a difração que explica por que eu consigo escutar sons mesmo quando eu não tenho contato visual com a fonte sonora, mesmo quando eu tenho um obstáculo na minha frente, eu consigo escutar o som emitido pela fonte sonora. Isso porque o som, dado o seu grande comprimento de onda comparado com os obstáculos que estão ao nosso redor, ele sofre difração, ele consegue contornar esses obstáculos e chegar até os meus ouvidos. Por isso que mesmo quando eu não enxergo a fonte sonora, eu consigo escutar o som. Isso explica, por exemplo, por que se eu tenho duas pessoas de lados opostos de um muro, tem um muro entre as duas pessoas, se as pessoas falarem, uma vai escutar a outra, mas elas não vão se enxergar. Isso porque a onda sonora tem comprimento de onda grande o suficiente para contornar o muro e chegar até a outra pessoa,
Mas a onda luminosa não consegue sofrer difração porque o comprimento de onda dela é muito pequeno e ela não consegue contornar o muro. Então a gente consegue escutar a pessoa que está do outro lado do muro, mas não consegue ver ela, porque o som sofre difração, preenche o espaço atrás do muro, mas a luz não sofre difração, ou seja, não preenche o espaço atrás do muro, e tudo isso tem a ver com o comprimento de onda comparado com o tamanho do obstáculo. Fica esperto, porque a gente ainda vai falar de difração numa próxima aula, quando for falar de difração da luz. Mas por hoje era isso, a gente fica por aqui. Não esquece de dar aquele like no nosso vídeo, te inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!